Agora, gente, eu terminei o desenho. Aliás, terminei assim, né? Porque isso daqui ainda preciso dar um jeito nele. Não vai ficar com essas rebarpas, essa barbichona dele desse jeito assim, né? Aqui eu fiz mais uns arabescos, né? Fiz 2 linhas e desenhei os arabescos. Aqui eu coloquei uns quadradinhos, porque o vaso ele é bem colorido, ele é bem enfeitado, tá? Então agora o que eu vou fazer? Aí como o desenho é preto, como tem coisa preta e vermelho, que apesar de não ser tão vermelho, né? Eu tenho também a caneta Super Soft vermelha, mas ela tem a ponta fina, eu não me adapto bem com essas pontas finas, sabe? Ó, ela tem a ponta fina, então tem que ser alguma coisa que é só contorno mesmo, porque para pintar muita coisa, tem que ser uma outra que a gente chega a fazer que ela preencha melhor. Ó, eu acho que essa aqui, ó, tá vendo? É muito melhor. Então, vamos começar isso porque nós estamos nos estendendo demais. De início, eu vou contornar com o lápis todo o redor do vaso, tá? Contornar, e tem alguns desenhos que eu vou fazer preto, tem outros desenhos que eu vou fazer no vermelho ou nos tons de vermelho. Esse daqui é um lápis bem legal, ele também é usado para fazer figura humana. Mas, ele é meio giz pastel, sabe? Um tom de terra. Fica bem legal também. Mas esses daqui eu acho que eu bato para os leões. Então, bora contornar isso, né? Bom, enquanto a gente solta eu adianto a pintura do vaso, eu vou falar um pouco, dar um gostinho da arte grega. A arte grega, ela tem como característica o equilíbrio e a beleza, e ela conversa muito com a arte egípcia, tá? Os gregos gostavam muito da arte egípcia e eles tinham conhecimento da arte egípcia. Mas aí a arte egípcia era toda voltada para o espírito. E na arte grega, ela é ligada à inteligência, à beleza, à busca da perfeição. O predomínio é o ritmo, a harmonia, o equilíbrio. Os cânones gregos eram mutáveis, enquanto que na egípcia não muda. E os gregos fazem aí uma síntese, e essa síntese surge no período clássico. Os gregos, eles meio que agregam cânones egípcios, mas eles não fazem plágio, tá? Eles pegam algumas coisas, o movimento harmônico nas esculturas, que é quase um modelo de comportamento, é um padrão para comportamento. Enquanto no Egito os cânones eram em malha de quadrado, na Grécia se dividia em cabeças, era medida de cabeças. Então o corpo teria a altura, a medida de 7 cabeças. E aí, se um braço estivesse em movimento, sugerindo movimento, o outro estaria em repouso. As pernas também, que isso dá estabilidade ao corpo na escultura. Temos na escultura os couros, que eram esculturas de masculinos nus, para enfeitar os templos. E as courés, que eram escultura feminina, vestidas, também para enfeitar os templos. Ela era quase que inteira, sem vazios, sem vazados, né? Ela não tem movimento,
É uma escultura, se a gente pode chamar, de bidimensional. Ela era simétrica, ela tinha as duas partes iguais. A arte grega, ela teve 3 períodos. O arcaico, que é muito próximo do Egito, da arte egípcia. O clássico, onde eles não eram retratistas, mas a escultura ganha perfeição. E o helenístico, que é as esculturas. O helenístico é porque eles se intitulavam helenos, né, por causa das cidades Hélades. As esculturas nesse movimento, nesse período, tem movimento e mostra expressões de sentimento. Grande parte dos originais se perderam. A maioria são cópias feitas pelos romanos. Os romanos admiravam muito a arte grega. E os romanos faziam em pedra, enquanto que os gregos faziam em metal, e no caso mais o bronze. E com o cristianismo, essas esculturas que eram deuses pagãos foram destruídas. Nós podemos encontrar grande acervo da arte grega nos vasos de cerâmica que foram preservados, como eu tive aí fazendo, né? As pinturas nos vasos, elas contam uma história, elas tinham função de narrativa. A pintura e a escultura, em grande parte, se perdem, mas tem bastante vasos. As características da arte grega é a simetria, que ele tem, é igual um lado e o outro. A perfeição, são feitos de modelos vivos, tem uso religioso, doméstico, funerário e traz a valorização do humano. A arte grega, ela não se modifica, ela tem um mesmo repertório na escultura e continua sempre o mesmo. Não mudava os motivos, os conteúdos, mas mudava a forma, a representação da figura de forma e dimensões diferentes. Há muitas pinturas em cerâmica e nas paredes que nós podemos encontrar. Essas pinturas apontavam para a harmonia e o rigor dos detalhes. As cores tinham um padrão, as figuras negras no fundo vermelho. Eu já falei isso no vídeo anterior, né? A arte grega influencia a arte romana. Quando os romanos conquistam a Grécia, eles ficam impressionados com a arte grega. Os romanos chamam a arte grega de clássica, que para eles é o que deve ser imitado. A arquitetura, que basicamente se vê nos templos, tem 3 estilos. E esses estilos são mostrados principalmente nas colunas. É o estilo coríntio, que ele tem um excesso de detalhes. A parte superior das colunas são decoradas com folhas, não folhas, mas com decorações de apliques de folhas, né, feita como escultura. E ele se parece muito com o estilo jônico. O estilo jônico, ele tem leveza, graça, as colunas têm base circular, mas são ricamente trabalhadas com linhas sinuosas. O estilo coríntio, o primeiro que eu falei, ele tem um excesso. E temos ainda o estilo dórico, que esse é o com menos detalhes, poucos detalhes, proporções perfeitas, tem austeridade, solidez, imponência. O Parthenon é
exemplo do estilo dórico. O teatro ele surge na Grécia e resulta das cerimônias dos deuses. As festas dos deuses surge, pelas encenações das festas, surge o teatro. E também o teatro como arquitetura, né? Hoje a gente tem as ruínas do teatro grego. Bom, gente, é isso. E vamos ficando por aqui. Eu espero que vocês tenham gostado e prometo que eu vou colocar mais vídeos nesse canal. Vamos trabalhar melhor nisso. Se gostou, deixa um like, se inscreva e compartilhe com outras pessoas. Muita gratidão. Tchau.